Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Muito bem. Eu sou Márcio Martins, vamos entrar em mais um assunto polêmico aí. Polêmica, gerando polêmica, que são padrões. Opa! Padrões de nomenclatura. Padrões de nomenclatura. O que seria isso? A forma de se programar usando uma palavra muito interessante chamada semântica, né? Então, semântica neles. O que acontece? Eu trabalho com código há muitos anos e tal, e todo projeto que você pega no meio, você se depara com situações em que existe uma variável chamada XPTO. O que significa XPTO? Nada. Pode ser um nome, pode ser um número, pode ser um CPF, pode ser uma data de nascimento, pode ser qualquer coisa dentro do código, né? E às vezes a pessoa escreve, dá esses nomes por falta de tempo, né? A gente está sempre correndo, sempre atrasado, né? Nada às mil maravilhas para quem faz o código, né? Eu sempre digo que o código é o céu do desenvolvedor e o prazo é o inferno, né? Se a gente tivesse tempo, a gente fazia coisas maravilhosas, mas não tem. Então tem que descer a lenha e fazer do jeito que dá. Só que a gente tenta fazer do jeito que dá, da melhor forma possível, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo mais para mostrar boas práticas, né? Eu tenho essa minha informação que eu estou passando, ela é baseada na documentação da Microsoft, né? Então aqui nós vamos tratar de C# nessa primeira parte, e eu vou deixar o link depois. Tem uma documentação extensa sobre padrões de nomenclatura da Microsoft para classes e tal, mas eu vou falar basicamente de o mais comum, né? O que a gente usa mais. Então, vamos lá. Quando a gente está escrevendo namespaces, classes, propriedades, constantes, a gente usa um cara que chama Pascal Casing. O que é o Pascal Casing? Pascal Casing é quando eu pego as palavras que são separadas por espaço, que no caso seriam aqui, são duas palavras, né? Tem um espaço aqui no meio, eu tiro o espaço e separo com letra maiúscula, né? E começa essa palavra com letra maiúscula também. Então ela começa com letra maiúscula e toda vez que existe o início de outra palavra também começa com letra maiúscula. Então fica uma coisa simples de compreender. Por exemplo, public class, minha classe. Olha que nome bonitinho, tá vendo? Public class, minha classe, tá? Aí eu já vi gente fazer assim. Opa. Fica ruim porque fica um salsichão só. Ou a gente fazer assim. Isso aqui é padrão para outras linguagens, mas não para C#, tá? Tem, acho que PHP, Python, Ruby usam esse padrão assim com underline, tá? Eu sou contra underline, né? Seguindo a orientação da Microsoft, não use underline para separar palavras. Então, tira o underline da sua vida, né? Segura na mão de Deus e vai, ó. Minha classe. Assim, bonitinho. Minha classe com mais de uma palavra. Pronto, ó. Dá para ler, tá? Não é aquela coisa que fica cheia de underline no meio, aquela coisa horrível. Tá? Parece código dos anos 70. Pelo amor de Deus, tira o underline da sua vida. Você pode, você consegue. Certo? Então, ó. Classe, namespace também, né? Namespace é legal porque dá para você fazer assim, ó, por exemplo. Muita gente fala, mas para que serve o namespace? Ele ajuda você muito a organizar seu código, principalmente quando
você trabalha com DLLs, então uma aplicação sua usa uma DLL que já foi criada antes, dentro da própria empresa ou de terceiro. Então veja, um padrão legal de namespace que eu gosto é assim, a empresa que fez, né, no caso a sua que você está trabalhando, o sistema que ele está sendo usado, né, ou o sistema macro, né, o conjunto de funcionalidades ao qual ele pertence, e o módulo que ele faz parte. Por exemplo, se você está fazendo um sistema de interface de usuário, você vai colocar o I, né, de User Interface. Ou se você está fazendo uma camada de dados, você vai lá e coloca dados, né, ou data, em inglês, né. Se você estiver fazendo uma camada de negócio, você coloca business. Ou, como muita gente faz também, BLL, de Business Logic Layer, camada de lógica de negócio, né? E aí vai de cada um. Camada de modelo, model, né? Ou como tem muito por aí também, MTO, DTO, né? Tem várias nomenclaturas. Mas no mais é isso. Esse sistema de Pascal Casing você usa para namespaces, para classes, né? E aqui algumas dicas de nomenclatura de namespace. Muito bem. Então vamos seguir. Nomes de variáveis. Aí você já usa Camel Casing. Tá? Também é um padrão recomendado para a Microsoft. Como é que é o Camel Casing? Camel Casing é o seguinte. É a mesma coisa que o Pascal Casing, só que ao invés de começar com letra maiúscula, começa com letra minúscula, né? Então vamos ver assim, minha variável, ó, né? Se eu fosse criar, public int minha variável, ela não seria assim. Se fosse com o M maiúsculo, seria Pascal Casing, aí tá errado. Não é o padrão que a gente costuma usar. É Camel Casing. Camel Casing é a primeira minúscula e as outras palavras com a primeira letra maiúscula. Certo? Sem espaço, sem underline, que isso aqui é horrível. Ok? Então, Camel Casing para nomes de variáveis. Existe uma variante que é quando a variável é de classe, né? Então vamos supor que eu criei uma classe A. E dentro dessa classe tem uma variável private int número. Ponto. Isso aqui é aceitável, vamos dizer assim. Por quê? Eu identifico que essa variável pertence à classe e não ao método que eu estou trabalhando. Então, quando eu quero... Se eu tenho uma variável número que é dentro de um método, eu sei que, sem underline, eu sei que ela morre dentro do método. Se eu tenho uma variável underline número, eu sei que ela morre, que ela não morre, ela só morre quando a classe morrer, né? Quando o objeto for destruído. Então, eu tenho uma variável que vale no contexto da classe e uma variável que tem um underline e a variável sem underline que vale no contexto do método, né? Então, isso é aceitável. Tá bom? No mais, variáveis comuns usam Camel Case, que é a primeira minúscula, número de mansões. Ó, que beleza, hein? Então, eu separo as palavras pelas maiúsculas nas primeiras letras de cada uma. Bonito, né? Assim você evita aquelas coisas tipo isso, que eu acho horrível, medonho. Tudo bem, tem linguagens que usam esse padrão, mas o C# não usa. Tá? Eu tô falando do C#, por favor, não usem esse tipo de abominação dentro do C#. Tá? Vamos evoluir, ok? Beleza. Bom, eu já falei sobre um pouquinho, a documentação é bem extensa sobre nomenclatura e tal,
usem o link que eu vou colocar na descrição do Practice and Patterns and Practices. Fala direito, Márcio. Patterns and Practices. Tá? Que são padrões e práticas. São os padrões e as melhores práticas para se fazer nomenclatura em código. Eu vou deixar o link dessa documentação da Microsoft na descrição do vídeo e aí vocês vejam com mais calma, tá bom? Mais detalhes. Agora eu vou falar sobre SQL. Se em C# você encontra algumas barbaridades, em SQL você praticamente pode se esbaldar com a quantidade de baboseiras que aparecem em modelagem de banco de dados, né? Começando pelo nome das tabelas, né? Então você pega lá tabelas que chama assim TBL underline aluno, depois TBL underline estoque, TBL underline pedido, né? Que desgraça isso, gente. Eu vou explicar para vocês por que tem gente que faz isso sem saber. Conhece aquela história dos macaquinhos, da banana com a escada, né? Que o macaquinho subia na escada, aí os outros batiam nele e não sabia por quê. Então, é isso. O pessoal faz isso aqui sem saber por quê. Eu vou explicar para vocês por quê. Que vocês fazem isso sem saber por quê. Antigamente, na época dos bancos de dados mais antigos, DBase 3 Plus, né? Do Clipper, né? Do Fox Pro, que eu já vi gente usando isso até hoje, né? O que acontecia? O DBase 3, desculpa, coloquei 2, DBase 3 Plus, né? O que acontecia com esses bancos? Eles tinham objetos que acabavam tendo o mesmo nome. Eles tinham tabelas e tinham índices, né? Então, quando eu queria acessar uma tabela, quando eu queria dar nome a uma tabela, eu fazia table tabela. Só que aquela tabela, ela tinha os seus índices. Então, geralmente era 1, mas podia ter mais. Mas quando tinha 1, ficava com o nome de IDX tabela. Então, a gente colocava o prefixo para identificar se era tabela ou se era índice. Porque não dava para saber, porque a ideia era muito pobre. Era fósforo verde e tal, tela preta com um cursor verde piscando. E aí você programava naquilo lá, né? Então você não tinha recurso gráfico para fazer isso. Aí o que acontece? Os bancos de dados evoluíram, as ideias evoluíram, mas o pensamento da turma não. Então continuaram fazendo TBL, né? TBL underline alguma coisa. Aí o que é pior, né? Porque hoje você identifica que não precisa, você põe o mouse em cima, você sabe que é uma table, né? Você sabe que é uma coluna, você sabe que é uma procedure, mas enfim, eu vou dar algumas dicas para facilitar. Tudo depende de semântica, gente. Ó, quer ver que coisa horrível? Aí você pega uma tabela escrita assim, ó, TBL aluno. Aí você vai fazer as colunas dela. Aí, por exemplo, você vai lá. Então vamos lá. TBL, olha só que coisa linda. TBL aluno underline nome. Aí depois TBL aluno underline data de nascimento, de tenace. Depois TBL aluno underline endereço. Depois TBL aluno underline cidade. Pronto. A gente fechar. Olha quanta repetição eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Gente, eu não sei que o nome se refere ao aluno.
Ah, mas eu posso ter outras tabelas que têm nome. Tudo bem, mas qual é o contexto semântico? Você está usando um select dentro. Ah, mas aí eu posso ter nomes dentro do mesmo select e tal, fazendo inner join, fazendo left join. Tá bom, então aí você renomeia no select que isso é nome de um e esse é nome do outro. Aplique no contexto e não no padrão. Então, se eu tenho uma tabela aluno, primeira coisa, elimine o TBL. Elimina isso aqui. Tá? Esquece. Aluno, estoque, pedido. Eu vou bater o olho nisso aqui, eu já sei que isso aqui é um conjunto de informações sobre aluno. Eu já sei que isso aqui é um conjunto de informações sobre estoque. Eu já sei que isso aqui é um conjunto de informações sobre pedido. Não vou ficar repetindo a mesma lenga-lenga. Entendeu? É maçante, é chato, cansativo. Sabe? Você ficar horas e horas fazendo TBL, não sei o que, TBL, não sei o que lá, TBL, blá, blá, blá. Puta merda, isso enche o saco. Entendeu? Agora, o pior é a coluna, né? Que aí você tem que botar TBL, underline, TBL, underline, sabe? Não, só que não. Então, olha só. TBL aluno, TBL aluno, TBL aluno, fica repetindo. Não, gente, vamos ser felizes, sabe? Vamos simplificar a vida. As coisas são simples, nós é que complicamos. Tira tudo isso. Pra quê? Sabe, se eu precisar identificar, identifico no select, no respectivo select. Aí eu venho, por exemplo, eu tenho um select que pega dois nomes. Eu tenho o nome de aluno e o nome de curso, né? Então imagina assim, ó, select aluno ponto nome e curso ponto nome. Ah, mas as from aluno inner join, toda coisa lá. Aluno inner join curso com aluno ponto id igual a curso ponto id, né? Ah, beleza. Ah, mas como é que eu sei? Ah, vai aparecer nome isso e nome aquilo. Como é que eu vou saber qual que é o nome do aluno e qual que é o nome do curso? Ó, gente, aqui, ó, S, nome aluno, curso, aqui, ó, S, nome, curso. Pronto. Muito mais bonito, muito mais efetivo, muito mais semântico do que ficar descascando abacaxi. De botar aqui repetidamente. Não, gente, não. Tá? Então, olha só. Nome de view. Isso aqui é uma coisa também que eu já vejo umas barbaridades. O que eu faço? Por exemplo, você vai pegar uma view que você nunca vai fazer view de uma tabela só. Você vai fazer view de um contexto de tabelas para você facilitar a tua vida. Consultas que são feitas com regularidade, você cria uma view para acelerar o processo. Então, por exemplo, pode fazer view produto por estoque. Pronto, acabou. Eu já vi gente fazer isso aqui, underline e tal. Agora tem uma coisa, se o seu banco é case sensitive, né? O que é case sensitive? Sensitive. Que identifica nomes por maiúscula e minúscula. Aí você não precisa usar underline. Se for case insensitive, aí tudo bem, que ele não identifica, né? Aí não tem como eu colocar, porque senão vai virar um salsichão, né? Vai ficar tudo junto, por exemplo, assim, ó.
view produto por estoque. Aí vai ficar horrível, né? Aí tudo bem. Aí você pode colocar underline, mas é uma limitação técnica do seu banco de dados. Eu estou voltando isso aqui mais para SQL Server. SQL Server identifica ele é case sensitive. Você pode trocar essa opção também, mas geralmente costuma ser, né? Então aí você não precisa, aí você pode fazer isso aqui, ó. View produto por estoque. Ou, ao contrário, esse cara pega no final, produtos por estoque view, né? Sem muito o que inventar. Uma coisa semântica, é para eu saber que isso aqui é uma view, não é uma tabela, né? Que eu não posso dar insert aqui, né? E para fechar, a desgraça mais desgraçada que existe é a Stored Procedure, né? Então o cidadão aprendeu que ele tem que colocar SP underline e o nome da procedure aqui. Isso é uma desgraça. Por quê? Primeiro que acaba com a performance. Para vocês entenderem, quando eu coloco underline SP underline na frente do nome de uma procedure, eu estou dizendo não que ela é uma store procedure, mas que ela é uma system procedure. Então, principalmente o SQL Server, ele entende que SP underline é igual a system procedure. E a System Procedure são as procedures que são que existem de fábrica do SQL Server, né? E de qualquer banco de dados tem as System Procedures, né? As procedures da própria máquina do banco de dados. Então, quando você coloca SP underline, ele vai procurar primeiro a tua procedure na lista de todas as System Procedures, e são muitas. E depois que ele não encontrar, que ele vai olhar nas procedures do teu banco de dados. Então, olha a queda de performance que você tem aí, tá? Então, não coloque SP underline, pelo amor de Deus. Não coloque proc underline alguma coisa, né? Não coloque P underline. Esquece essa porcaria aqui de underline. Tira isso fora. O que acontece? Como é que você vai identificar que é procedure ou que é tabela? Pela semântica, sabe? Pela semântica. Então, aluno, estoque, pedido, eu sei que esse pedido aqui é um conjunto de informações sobre pedido. Agora, eu vou pegar uma Store Procedure que chama pedido? Não. O que a Store Procedure faz? Ou ela me retorna dados ou ela age no banco de dados. Então, eu vou descrever uma ação. Qual que é a ação? Que ação? Ação de fazer alguma coisa. Incluir pedido, né? Excluir pedido. Ou a gente geralmente não exclui pedido, né? Dá baixa pedido. Sei lá, cadastrar aluno, cadastrar não, incluir, alterar pedido, pronto. Você entendeu? Então, qual que é a semântica da Store Procedure? A Store Procedure faz uma ação. Então, o nome dela, para ficar claro, deve ser o nome de uma ação, né? Aí você fala, mas assim fica difícil identificar lá na lista a qual tabela que ela faz parte. Concordo. Então você troca. Com pedido incluir. Aí, pedido da baixa. Pedido alterar. Sabe? E aí fica muito mais fácil você entender que isso aqui é uma ação, é uma procedure. Isso aqui é uma coluna, porque é uma informação mais atômica. Isso aqui é uma tabela, porque é um conjunto de informações. É semântica. Sabe? Não precisa ficar se matando para TBL não sei o que, VIE não sei o que, PROC não sei o que. Não,
semântica. Vamos fazer código inteligente, gente, tá bom? Para facilitar depois a vida de quem vai vir depois da gente ou a gente mesmo. Os grandes problemas que eu vejo do júnior ao sênior é a dificuldade em entender o código que está mexendo, porque os nomes não fazem sentido. Ou são muito repetitivos, ou tem muita redundância, e acaba sendo um saco trabalhar. Então, vamos observar essas regras e vamos ser felizes. A vida é bela, a felicidade até existe, tá bom? Com nomenclatura semântica. Com aquelas porcarias que a gente vê por aí, não. Aí, aquilo é código do capeta. Código do capeta. Isso aí, ó, semântica. Tá bom? Semântica é de Deus. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.